Olá, curiosos, curiosas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bastidores Ocultos. Se você é novo aqui e gostar desse vídeo, eu te convido a se inscrever no canal, que eu tenho certeza que você vai gostar dos próximos vídeos. Já peço também para vocês não esquecerem de curtir e comentar, vai me ajudar muito. Deixa para mim aqui embaixo também sugestão de algum caso que você queira ver aqui no canal. E para não enrolar muito, vamos pro caso. Otis Ewald II nasceu em 5 de março de 1947 em Jacksonville, na Flórida, e cresceu em um lar profundamente conturbado. A mãe dele era uma fanática religiosa que costumava vesti-lo com roupas de menina e chamá-lo de Susan. Seu pai era alcoólatra e o abandonou ainda na infância, segundo o próprio Otis em uma entrevista exibida no documentário Diploma da Morte de 1987. Inclusive, ele está aqui disponível no YouTube caso vocês queiram ver. Eu não cheguei a ver tudo, mas eu vi um trechinho e aparentemente está bem completo. Ele teria sido forçado, a ter relações com um amigo do pai dele quando ainda tinha 5 anos de idade. Além disso, ele também teria sido abusado por outros parentes e conhecidos, incluindo a própria irmã mais velha dele e um vizinho. Os irmãos dele também não eram muito diferentes, eles costumavam agredir o Otis e o humilhar dentro de casa, debochando da aparência dele. A avó dele, pelo que ele próprio teria dito, era uma satanista que costumava chamá-lo de criança do demônio, e ela teria exposto Otis a rituais satânicos na juventude, além de levá-lo a cemitérios para roubar restos humanos das covas para usar em suas poções. Nesse período, ele também praticava automutilação. Durante a infância e até mesmo a adolescência, ele chegou a fugir de casa várias vezes, tentando escapar dos abusos e das violências constantes da família. E nessas fugas ele passava períodos perambulando pelas ruas, vivendo como andarilho, dormindo em abrigos ou em casas abandonadas. Mas ele sempre acabava voltando para casa, fosse por fome, por falta de abrigo ou por não ter para onde ir. Ele foi diagnosticado com retardo mental leve, apresentando um QI estimado em 75 e sofria de epilepsia, com crises convulsivas frequentes. Ele também apresentava sinais de piromania, que é basicamente o impulso incontrolável de provocar incêndios, então ele costumava atear fogo em casas abandonadas e em construções desocupadas, e segundo ele, o fogo deixava ele excitado. No 9º ano, o Otis abandonou a escola e começou a frequentar bares gays. Ele começou a se prostituir ainda na adolescência e ele também cometia pequenos furtos. E nesse período, ele acabou desenvolvendo uma forte obsessão por pornografia gay. Mais tarde, ele alegou ter se descoberto gay aos 10 anos de idade. E ele disse também que acabou tendo um relacionamento sexual com um menino da vizinhança quando ainda tinha 12 anos. Segundo relatos dele, quando ele tinha 14 anos de idade, um vendedor teria pedido para ter relações com ele e os dois foram para fora da cidade, em um lugar mais isolado, e lá o Otis teria ficado nervoso, irritado por algum motivo e ele conseguiu pegar o carro desse homem e teria o atropelado, matando homem ali, porém ele nunca foi pego. Em agosto de 1964, aos 17 anos de idade, ele foi preso pela primeira vez por vadiagem. Ele também foi detido várias outras vezes por pequenos roubos e pequenas infrações. Entre 1966 e 1973, eu não consegui achar nenhuma informação que fale sobre ele, que detalhe algo da vida dele. Aparentemente, esse foi o período que ele se manteve fora do radar da polícia. Os policiais acreditavam que nesse período ele estava vagando pelo sudoeste dos Estados Unidos, se sustentando com prostituição. Enquanto morava em Nebraska, ele foi o principal suspeito pelo assassinato de Patrice Webb, de 24 anos, em 1974, mas acabou não sendo condenado. Em 19 de setembro, um homem armado invadiu um salão de massagem no Colorado Springs, resultando no ataque a 2 mulheres que tiveram seus corpos queimados. Uma delas, a Yeon Lee, sobreviveu e conseguiu descrever o culpado. As descrições que ela deu levou a um homem chamado Park Step, que era um soldado ou algo assim, com características semelhantes às do Otis, e ele também possuía uma picape, então ele acabou sendo o principal suspeito e acabou sendo preso nesse crime. Um mês depois, em Boulder, no Colorado, ele passou a ser o principal suspeito pelo assassinato de Ellen Holman, de 31 anos, que foi brutalmente assassinada em outubro de 1974. Ela foi raptada e assassinada com 3 tiros na cabeça e o seu corpo foi encontrado perto da fronteira de Oklahoma. No início de 1975, ele estava de volta a Jacksonville
e em 14 de janeiro de 1976 ele se casou com uma mulher 25 anos mais velha que ele. No entanto, o casamento durou apenas 3 dias depois dela descobrir sobre a sua homossexualidade, e em uma entrevista, o Otis acabou dizendo que o casamento era apenas uma fachada para esconder a verdadeira sexualidade dele. 2 anos depois, o Otis conhece o Henry Lee Lucas. Então, gente, eu não vou me aprofundar aqui muito sobre quem era o Lucas, porque nesse momento eu tô preparando o roteiro sobre ele. Então, no próximo vídeo que eu postar aqui no canal, eu vou trazer esse caso com mais detalhes. Os dois se conheceram em um bar e acabaram conversando e bebendo juntos. Eles chegaram a compartilhar os assassinatos que eles já haviam cometido, e isso fez eles perceberem que eles tinham muitas coisas em comum. O Lucas também tinha problemas com a família dele, e conversa vai, conversa vem, a hora foi passando, os dois acabaram se envolvendo, e a partir dessa amizade deles surgiu uma relação amorosa. Eles começaram a conversar com mais frequência e acabaram até mesmo marcando de sair para fazer novas vítimas juntos. O Otis chegou a dizer que ele teria acompanhado o Lucas a 108 assassinatos, e que, em algumas ocasiões, esses crimes teriam sido cometidos a mando de um suposto culto conhecido como as Mãos de Morte. Porém, nunca houve nenhuma evidência da existência desse suposto culto. Os dois começaram a morar na casa da mãe do Otis e começaram a trabalhar, mas eles sumiam com frequência, chegando a ficar semanas sem aparecer no trabalho. Então, teve um dado momento em que a patroa deles chegou a dizer que ela acreditava que os dois faziam assaltos, uma vez que eles pareciam estar sempre com muito dinheiro, mas eles não estavam trabalhando o suficiente para ter aquele dinheiro, então para ela não fazia sentido. A mãe dele acabou falecendo em maio de 1981, após uma cirurgia, e mesmo tendo sido abusiva dele na infância, o Otis sofreu muito com a perda dela, então ele chegou a passar noites no cemitério em cima do túmulo dela. Ele também chegou a perder a irmã dele pouco tempo depois, e pelo que tudo indicava, ela havia se suicidado. Ela teria tomado uma dosagem a mais de algum remédio, e os filhos dela foram enviados para casas juvenis. E nesse momento também o Lucas estava preso, então o Otis estava sozinho, mas mesmo diante disso tudo, os crimes dele não cessaram. No dia 27 de julho do mesmo ano que a mãe dele teria falecido, o Adam Walsh, um menino de apenas 6 anos de idade, desapareceu em um shopping em Hollywood, na Flórida. A mãe desse menino, a mãe do Adam, ela teria ido com ele até o shopping e acabou deixando ele em uma loja. Tinham outras crianças lá também, então ela não viu problema ele ficar lá. E ela foi até um outro corredor desse shopping olhar algumas lâmpadas ou algo assim. E quando ela voltou, o Adam já não estava mais naquela loja, e ela perguntou para a atendente por que ele não estava mais lá, se ela sabia para onde ele tinha ido. E a atendente falou que houve uma briga naquela loja, os adolescentes tinham brigado entre si e o segurança tinha colocado eles para fora. Porém, antes de colocar para fora, ele chegou a perguntar se alguém estava acompanhado da mãe, de algum responsável. E como o Adam era um menino muito tímido, ele não falou nada, não respondeu. Então, aparentemente, ao ver do segurança, ele estava desacompanhado, então ele acabou botando todo mundo para fora. E depois disso, o Adam foi encontrado, eu acho que aproximadamente 200 quilômetros de distância ali do shopping, porém ele estava sem vida e com a cabeça decapitada perto de Abacoa. O pai dele teria sido o principal suspeito para esse crime, porém depois de uma declaração emotiva que ele deu para a televisão, ele foi absolvido. Então a polícia continuou as investigações, mas por muito tempo não houve solução para esse caso. Em 1982, o Lucas teria fugido com uma mulher, o que deixou o Otis muito irritado. E em 1983, 2 casas foram incendiadas, e após um adolescente apontar o Otis como culpado, ele confessou o crime e foi preso no dia 5 de agosto, condenado por incendiar 40 residências que ele mesmo teria confessado incendiá-las, recebendo ao todo uma sentença de 20 anos de prisão. Em seu segundo depoimento, eu não cheguei a achar um motivo dele ter feito isso. Talvez ele estivesse motivado por raiva, por ciúme do Lucas ou algo assim, Até mesmo, quem sabe, ele tenha feito isso para poder cooperar com a polícia e obter algum benefício na prisão. Mas, assim, eu não tenho certeza do porquê que ele acabou confessando, mas ele confessou ter participado de 180 homicídios juntamente com o Lucas, o que ajudou a polícia a solucionar 25 casos de assassinato
cometidos em 11 estados, incluindo o caso do menino Adam. Ele teria se aproximado do Adam no shopping e oferecido a ele doces, brinquedos, e quando o Adam se aproximou do carro dele, ele puxou o menino para dentro e o resto vocês já sabem. Ele também falou em outro momento que a intenção dele não era machucar o Adam, ele simplesmente queria adotá-lo, mas acabou que deu tudo errado porque o Adam era muito apegado aos pais e ele acabou fazendo o que ele fez. Eu particularmente não vou me aprofundar muito nisso porque é algo muito doloroso, sabe? Então, aconselho vocês nem a verificarem, nem olharem em outro lugar, vamos deixar na superfície que é melhor. E ele acabou não sendo condenado porque as provas eram circunstanciais, baseadas também no depoimento dele. E o que acontece é que o depoimento dele mudava muito. Uma hora ele falava que ele fez, outra hora ele falava que ele não fez. E na época, né, em 80, na década de 80, não tinha as tecnologias de DNA como tem hoje, então não conseguiram verificar o carro dele e as provas acabaram se perdendo com o tempo. E como eu falei, tudo dependia muito do que ele falava, e um dia ele falava que foi de um jeito, outro dia ele falava que foi de outro, então ele mentia muito. E foi só em 2008, após uma reavaliação do caso, que a polícia de Hollywood declarou publicamente que considerava o Otis culpado pelo assassinato do Adam, se baseando nas evidências e nas confissões que ele próprio teria feito. Ele também chegou a confessar o crime no salão de massagem e chegou a fornecer detalhes do que aconteceu, mas depois ele disse que achou essas informações nos jornais e entrevistas e que ele não era o culpado. O advogado de defesa também argumentou que ele não estava em Colorado Springs no dia do crime. A verdade é que não dá pra dar credibilidade às coisas que ele falava, porque uma vez ele falava uma coisa, na outra ele falava outra. Ele estava o tempo todo oscilando sobre os depoimentos que ele dava, e isso prejudica também as investigações, porque a polícia acredita que prendeu a pessoa certa e, no fim das contas, o real criminoso, o real culpado, tá solto ainda, cometendo mais crimes, sem contar para a família das vítimas, que acreditava que o culpado tinha sido pego e depois elas descobrem que provavelmente ele não foi pego. Então, esses joguinhos que ele fazia era algo muito ruim para as pessoas, gente, que estavam há anos esperando uma solução, e quando ela parece chegar, pode ser que seja uma mentira. Ao todo, o Otis recebeu 6 penas, porém ele acabou morrendo em setembro de 1996 de cirrose. É isso, gente. O vídeo de hoje foi bem curtinho. Semana que vem também eu vou falar sobre o parceiro dele de crime, né, o Henry. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta pra mim aqui embaixo o que você achou desse caso. Eu achei um absurdo o que ele fez, né, de ficar mentindo nos depoimentos. Eu acho que isso prejudica demais as investigações. Isso também fere muito a família das pessoas que foram assassinadas, né, porque elas esperam a solução e no fim das contas é uma mentira. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e de se inscrever, vai me ajudar muito, assim como eu acredito ter falado no início do vídeo. Mas, por favor, façam isso, não custa nada pra vocês, mas me ajuda muito. Comenta pra mim aqui embaixo também algum caso que você queira que eu traga aqui pro canal. Eu prometo que eu vou trazer, só por favor, não tragam casos muito pesados, porque eu confesso que eu não tenho muito interesse em falar sobre casos extremos. Muito obrigada se você assistiu até aqui e até o próximo. Se você gostou do meu canal também, acesse esse vídeo que tá aqui, eu tenho certeza que você vai gostar desse caso, e até a próxima.